discussão. Da outra vez eu pensei que estava aparecendo os slides, não estavam, mas agora eu acho que vai aparecer, né? Eles estão aparecendo aí na tela de vocês? Aqui sim. Ok. Então, boa noite a todos, né? A gente está no segundo encontro do nosso TCC. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo os passos de produção do TCC, né, os elementos pré-textuais, textuais, a gente já está também no processo de construção. É um processo árduo, não é fácil, né? Embora parte do princípio que nós escolhemos temas que nos chamam a atenção. Aí isso nos dá prazer, né? Pesquisar sobre um determinado filósofo, um determinado tema, que a gente já tem assim uma segurança, gosta da leitura daquele filósofo. Isso é muito importante. Então, nesse primeiro slide, nós já temos aqui o que se diferencia a pesquisa científica, né, a pesquisa do TCC, tendo em mente que vocês não vão apenas escrever e arquivar, engavetar. É um TCC que deve ser lido, né, posteriormente, deve ser publicado. Então, a intenção também é do que vocês vão fazer com o TCC no futuro, né, as publicações, as pós-graduações que vocês podem avançar também nos temas, né, no mestrado, no doutorado. Então, sempre pensem nessa perspectiva, a importância de produzir algo seu, né? Durante esses 3 anos de filosofia, do curso de filosofia, 3, 4 anos, vocês estavam absorvendo conteúdo e também produzindo, né, alguns textos, alguns artigos. Mas agora é a produção máxima, é a produção do trabalho de conclusão de curso. Por isso que é muito importante. E aí, nessa breve imagem, nós temos a diferença, né, do mundo científico, que é por meio das evidências, da pesquisa, da comprovação, na filosofia, através de novas reflexões filosóficas. Por isso que aqueles que estão se debruçando sobre o Aristóteles, eu indiquei até essa leitura, né, dos 10 Mandamentos da Ética, do Gabriel Chalita. Procurei, é um livro que eu estou relendo, né, já li algumas vezes, desde a minha graduação, já havia tido contato com a Ética Nicômaco, que é o mais importante, a obra do filósofo em si, mas bons comentadores que fazem uma atualização, uma reflexão através da pesquisa. E isso se diferencia da doxa, né, que a gente aprende lá com Platão, das meras opiniões, que são esses barquinhos pequenos, né? Uns já estão aqui acorrentados, como lá no mito da caverna do Platão, eles já estão com as suas verdades absolutas, não se abrem para o mundo da reflexão, para o mundo da pesquisa, para o mundo da investigação. Na verdade, produzir o TCC, o mundo acadêmico, é um mundo também do conhecimento. Na verdade, é um mundo do conhecimento científico, né, aprimorado, rigoroso, através das reflexões que a gente vai fazendo. Lembrando que a nossa pesquisa é filosófica, né? Além de ter essa precisão metódica que é necessária, porque deve abranger a universalidade para todas as pessoas lerem, né, a coerência objetiva, as regras, de acordo com as regras da BNT, a gente tem que perceber também que é um texto acadêmico, né? Não é apenas mera opinião que a gente está produzindo. Por isso que há necessidade de fundamentação teórica. E a principal, a base desse alicerce, dessa casa que vocês estão produzindo, é justamente a obra do filósofo, né? O filósofo em si. E a partir desse filósofo em si, bons comentadores, e vocês, né, vocês se tornam também comentadores, estão comentando sobre determinada obra e trazendo algo novo, trazendo as suas experiências, trazendo alguns exemplos do cotidiano. Isso é altamente importante, é uma atualização filosófica, né? Porque se a gente tira essa atualização, se a gente tira a reflexão, vocês estão produzindo estão apenas dizendo o que o autor disse com as palavras do autor e não estão acrescentando nada de novo. Então, o interessante é justamente deixemos nos levar o conhecimento nos guiar, como se diz aqui nessa imagem, né? Devemos deixar o conhecimento nos guiar. E esse conhecimento vai nos trazendo novas percepções, até rupturas daquilo que a gente pensava pelo senso comum, que era de uma forma, e aí, por leituras, por reflexão, a gente vai abrindo, vai expandindo o conhecimento, né? Então, tem uma imagem para refletir, que às vezes a gente fica assim, numa angústia muito grande, porque o texto que nós produzimos de primeira instância, da primeira vez, ele não está tão bom. E aí essa imagem ajuda muito para essa reflexão.
né? Nós temos uma pessoa procurando um mestre, um sábio, e ele diz, mestre, como faço para me tornar sábio? Aí ele diz, boas escolhas. Quando eu vi essa imagem, eu só lembrei do Aristóteles, né? A mediania, né? A virtude está no meio, nem o excesso e nem a falta. E aí ele continua perguntando, mas como é que eu posso, mas como fazer boas escolhas? Aí o mestre, pela experiência. E como adquirir experiência? Pelas más escolhas. E aí eu trocaria essas más escolhas pelas experiências, né? O texto, ele já... O primeiro texto nunca vai sair 100%. Ele vai passar por um processo de saturação, de maturação, de reflexão. Então, são as escolhas, os caminhos que nós vamos seguindo dia após dia que vai se gerar no objetivo final, né? Numa apresentação, numa excelência de um TCC bem construído. Então, às vezes, nós nos desesperamos, né? Poxa, eu escrevi tanto, mas o professor pediu para modificar isso, modificar aquilo, faz parte do processo. É sempre assim, até os grandes autores de livros, se eles tivessem a oportunidade de voltar para os seus livros, né, que já foi um processo de maturação muito grande para se chegar na finalização do livro, eles modificariam, iriam modificar muitas coisas que ali eles escreveram. Então, o texto ele nunca vai estar assim 100% perfeito. E a partir das experiências que a gente vai crescendo, né? Escrever um artigo, escrever o outro, produzir um TCC, de acordo com as experiências que nós vamos acumulando, nós vamos ganhando mais habilidade, mais técnica, vai se tornando o nosso cotidiano, vai ficando mais fácil de ler, de escrever, de produzir fichamento, porque, na verdade, é um trabalho bem ardoroso, né? Um trabalho dolorido, é um trabalho reflexivo. Uma sociedade que nós vivemos que cobra tudo para ontem, né, para produzir algo com excelência, com qualidade, precisa de muita reflexão, de muita leitura, de muita dedicação. E justamente eu percebi muita dedicação, sim, naqueles que me entregaram aí o primeiro capítulo, né, bem organizado. Alguns ajustes devem ser feitos, com certeza. E aí nós estamos justamente no caminho certo para isso, né? Então, nesse momento, nesse encontro de hoje, eu pensei nesses tópicos, né? Os elementos de apoio do trabalho científico, principalmente as normas da ABNT na prática, foi até disponibilizado no grupo de vocês a ABNT comentada, que isso é muito importante, e hoje a gente vai ver um pouco sobre a sua aplicação no modelo de elaborar as citações e as referências, nos prendendo um pouco mais sobre a questão das citações em si, com alguns exemplos, né? E aí, no segundo momento, nós abrimos o espaço para discussão. Então, nós temos essa imagem, né? Não se assustem, se alguns já ficam angustiados, tem aquela pressão psicológica, tenho que produzir, é um momento que a gente pensa nisso mesmo, né? E essa charge, ela vai justamente trazer o que é produzir um TCC, né? É isso que o TCC faz com o seu cérebro, né? Você tem que ver, rever, ler de novo, contextualizar, usar as suas próprias palavras. Muitos dizem, mas a internet já tem todo o conhecimento. Tem a informação. O conhecimento mesmo é quando você produzir com as suas palavras, no seu texto, no seu TCC, dialogar perfeitamente com os pensadores, né? Eu falo do Aristóteles, mas tem o Sêneca, tem o Nietzsche, tem várias pesquisas de vários filósofos, e o mais importante na elaboração do TCC é isso. Agora, é você sentar consigo mesmo e produzir, né? E ali, de forma bem exagerada, né? Ele tira o cérebro de dentro da cabeça e está ali espremendo o próprio cérebro para a produção. Então, a produção é uma produção árdua, mas, ao mesmo tempo, é uma produção que traz alegria, né? A gente, quando termina uma página escrita, a gente até se surpreende. Poxa, consegui aqui uma página muito legal. Você traz esses pensadores antigos, né, os clássicos, para conversar com você. Na verdade, é uma conversa, você vai sistematizando, vai ordenando e vai organizando ali nas páginas do seu trabalho de conclusão de curso. Então, nós temos que ver como algo prazeroso também, algo que nos traz coisas boas, né, nos traz benefícios a produção do TCC, aumenta a nossa visão de mundo. O ato de escrever, o ato de produzir, nos traz elementos positivos, né, e muito positivos. E aí nós temos algumas indagações no contextualizando, né,
A elaboração de um trabalho científico necessita de elementos de apoio para a argumentação do texto construído, porque nós podemos produzir muito bem, através de uma obra lida, fazer uma resenha, e não necessariamente fazer uma citação. Mas no TCC em si, nós precisamos embasar o nosso texto. E o embasamento, a ilustração, se cabe a partir das nossas citações, né? E elas auxiliam na formação e no enriquecimento do conteúdo. A banca que vai ler o TCC, que vai discutir o TCC, ela pode ter até argumentos contrários ao seu argumento, mas quando ela vê embasada nas citações, opa, o Aristóteles está confirmando o que o aluno disse aqui. Aí fica até muito mais difícil de se quebrar o pensamento, né, de se fazer alguma contestação sobre o seu posicionamento em relação ao filósofo, ou àquele que você está estudando. Então, um texto sem elementos ilustrativos e exemplificativos se torna muito mais difícil de compreender, não é mesmo? É uma grande pergunta que até na Ética Nicômaco, né, ele começa a falar ali da questão das virtudes, dos hábitos, mas o próprio Aristóteles utiliza isso. Ele coloca exemplos práticos do dia a dia, né? A questão da covardia, a questão das experiências pessoais que ele vivenciou ali na Grécia, né? Ele está escrevendo um livro para o seu filho, Nicômaco, o pai dele se chamava Nicômaco, o filho do Aristóteles também se chamava Nicômaco, e aí eu penso que quando ele escreveu o próprio livro, ele estava procurando exemplos do cotidiano para que se tornasse mais, de um aprendizado mais significativo para o seu próprio filho, que ia ler justamente ali a Ética Nicômaco, né? Então, os próprios clássicos fazem isso, eles trazem exemplos, né? O Sêneca também, os demais filósofos trabalhados, todos trazem exemplos, e também na nossa construção de TCC, além dos exemplos, é necessário trazer a ilustração por meio da citação. Né? A citação ela vai dar segurança, ela vai dar embasamento para aquilo que você discutiu antes da citação ou aquilo que você quer comentar após a citação. Então, cuidado também para não colocarem citações soltas. Eu vou agora encher meu texto de citação, mas se elas estiverem desconexas ou estiverem dizendo o contrário daquilo que você quis dizer, a citação vai ser um inimigo, ao invés de ser um aliado no seu trabalho, né? Então, ela é parte obrigatória de todo o trabalho científico, deve estar presente em todo o corpo do texto, a citação, né? Menos na introdução e nas considerações finais. Existem trabalhos trabalhos em exceção, né? Raros trabalhos que um autor ou outro coloca assim, lá na conclusão, uma breve citação, mas não é o indicado. Porque as conclusões é um momento onde você vai fechar, vai amarrar o seu texto. E aí sempre priorizando a humildade intelectual. Dizer que a sua pesquisa, justamente, ela abre caminhos para novas possibilidades, para novas pesquisas. Isso é muito interessante. E na introdução é justamente um resumo, um aparato do que você vai trabalhar durante todo o seu texto da monografia. Então, na introdução e na conclusão, não é indicado colocar citações. No resto do texto, né, no corpo do texto mesmo, no miolo do texto, usem as citações, né, os comentadores, os bons comentadores. Um dos mais citados na filosofia é o Giovanni Reale e o Dario Anseri, né, que é um comentador excepcional, né, comentar toda a história da filosofia, 3 grandes volumes de história da filosofia, bem densos e muito bons também de ser lidos, assim como demais comentadores, né. Eu trago aqui a perspectiva do Gabriel Chalita, no sentido do Aristóteles, porque ele traz exemplos do cotidiano, né, o pipoqueiro que vende a sua pipoca, e ele não tem tantos recursos como um grande empresário, mas ao mesmo tempo ele atinge a felicidade. E não necessariamente todos aqueles que são possuidores de grandes bens, não necessariamente se atinge a felicidade. Ele vai fazendo essas indagações, essas comparações com o mundo odierno, o mundo contemporâneo, né? O Aristóteles já faz isso no seu tempo. Ele é contemporâneo do seu tempo, né? Esse negócio de idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, é uma classificação nossa, mas o Aristóteles ele não dizia, eu sou o antigo, daqui a 2000 anos vão vir os contemporâneos. Ele era o contemporâneo do seu tempo, e ele procurava os exemplos cotidianos do seu tempo, assim como nós fazemos essas atualizações, né, no nosso tempo.
Por isso que é bom e é interessante dialogar com as citações. Você está ali conversando com as citações, né? Ou embasando com o seu pensamento e coloca uma citação, ou ao mesmo tempo trazendo algo novo no sentido, você coloca a citação e aquilo que você já comentou antes, a citação está apenas dando força, dando embasamento àquilo que você quis dizer, né? Então, nós temos essa imagem, e é outra característica, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes quando nós lemos um livro, poxa, entendi tudo desse livro, vou fazer aqui um fichamento, as principais ideias do autor. Mas aí quando você vai falar, se expressar sobre aquele conteúdo, sai pouca coisa, né? E aí depois da apresentação, poxa, eu deveria ter dito isso, deveria ter dito aquilo, e no papel acontece a mesma coisa. No nosso pensamento está tudo claro, está tudo evidente. Nós sabemos dos pensadores indo e voltando. Mas, às vezes, no papel, nem sempre se sai assim. Então, eu indico para vocês chamarem uma pessoa de confiança, que vocês têm mais amizade, proximidade. Né? O Aristóteles até tem dentro da ética nicômaco, trabalha sobre amizade. E aí, na hora de terminar um capítulo do TCC, você chama essa pessoa, eu posso ler esse texto para você? E aí você lê. Aí você pergunta se ele entendeu. Porque, às vezes, na nossa mente, naquilo que nós escrevemos no papel, está muito claro. Mas a nossa preocupação no TCC é nos preocuparmos com o leitor. Alguém vai ler esse texto. E quanto mais claro, mais compreensível ele estiver, muito melhor para a nossa produção acadêmica. E aí nós temos essa charge, né? Minha vida em uma imagem, o que eu penso muitas coisas, o que eu falo poucas coisas ou quase nada, como está no balãozinho, e aí a gente pode substituir, né? O que eu penso quando eu leio, ou seja, entendi todo o conteúdo, e o que eu escrevo sobre o assunto. Na hora de colocar no papel, existe o entrave, às vezes não sai nada, e ao mesmo tempo pode sair, mas de forma desorganizada, um pouco bagunçada. E isso vai fazer com que a gente mature essas ideias. Por isso que é interessante, escreveu, guardou ali num cantinho, depois de 2 dias pega de novo, lê aquele texto, chama alguém para escutar, leia em voz alta, isso ajuda muito. E aquele que está ouvindo, ele é que vai ser o seu avaliador nesse momento. Ele é que vai dizer, olha, eu não entendi muito bem, será que você pode escrever de novo, ou me dizer de novo o que é que você quis dizer nesse texto? Isso vai ajudar muito. Estava lembrando até de uma proposta de um dos alunos, que nosso problema é o tempo, que a gente está correndo contra o tempo para a produção do TCC. Mas seria muito interessante a ideia que ele deu, que era justamente da gente fazer uma apresentação entre nós, né? O TCC está pronto, então vamos aqui apresentar entre nós, ver se todos estão compreendendo, dar ideias, porque a filosofia até é isso, né? É discussão, é ideias, não é se esconder e ali, eu tenho um projeto secreto, ninguém vai ver aqui o meu TCC. Na verdade, a discussão faz parte da filosofia. E isso engrandece muito a todos. É bom o conhecimento. Aprendemos muito com a produção dos demais colegas, né? Então, é até uma ideia que eu estava lembrando agora, quando eu vi essa imagem, né, discutindo aqui sobre a nossa produção. Outra coisa também nos parágrafos, cuidado, gente, para não repetir palavras. Procurem sinônimos, né, que vai ajudar muito para a gente não ficar repetindo a mesma palavra, porque fica chato no texto, né? A mesma palavra dita várias vezes. É outra característica que eu estava lembrando. E aqui nós temos os tipos de citação, né, já aí finalizando que a nossa proposta é discutir sobre essas citações, então ela pode ser definida como a menção a uma informação retirada de outro texto. Né? Os livros que nós lemos, os comentadores, os filósofos principais, dos temas principais, eles têm que estar no corpo do texto, né? Principalmente os grandes comentadores também. Então, aqui, no segundo tópico, nós temos aqui os tipos de citação. Né? Pode aparecer de forma direta, quando a informação é transcrita literalmente, você vai pegar de lá, e aí, para não ser plágio, você vai referenciar no final da citação, e aí passa a ser uma citação direta. Ela pode ser também indireta, quando a transcrição ela for livre, na forma de uma paráfrase, e essa citação livre é quando você vê lá no comentador, ou no próprio texto do filósofo, você vê uma frase, e aí você passa com as suas palavras, você não repete tal qual está no texto, mas o sentido é o mesmo.
E aí, isso nós chamamos de paráfrase. Quando utilizamos a paráfrase, aí você também tem que colocar a referência do autor, porque você está dizendo a mesma coisa que o autor disse, mas com palavras diferentes. Ou a citação da citação. No trabalho do primeiro capítulo, eu não achei nem a paráfrase, até agora ninguém usou, mas aí fica a dica para usar as paráfrases, como a citação de citação. É quando eu estou lendo, por exemplo, um livro, né, pegando aqui o Gabriel Chalita, e ele vai citar aqui um autor, né, e esse autor, na citação dele, eu não estou lendo o livro do autor, eu estou lendo o Gabriel Chalita, então a citação da citação é quando eu acho um autor dentro de outro autor, né, então quando a informação não é retirada diretamente do original, mas de uma fonte intermediária. Então eu achei aqui uma frase interessante de um autor que o Gabriel Chalita citou, e aí tem a citação aqui dentro. Então, lá nas referências eu vou colocar citação de citação. Assim também como no corpo do texto eu vou colocar o APUD, né, que é o que significa citação de citação. Então, a citação direta pode ser longa, mais de 3 linhas, né, uma citação longa, ela tem que ter o recuo 4, ou curta, até 3 linhas, ela está dentro do seu texto, você não vai modificar em nada, vai só transliterar e colocar lá as informações do autor, do ano da produção do livro, e também a página do autor. E é importante lembrar que toda informação proveniente de outro autor deve ter uma fonte indicada no texto, sob pena de incorrer no crime de plágio, né? E aí, me felicito muito nos primeiros capítulos que eu encontrei, até não percebi, não havia nenhum plágio, havia a construção, e quando a gente percebe a linguagem, a colocação do texto, nós entendemos que é uma busca constante. Não nos intimidemos quando o texto não está bom. Na verdade, nos orgulhemos quando o texto não está bom, porque ali nós percebemos, poxa, é um texto meu, eu quero aprender, eu estou construindo por minhas próprias mãos. A internet, os livros, eles já têm o seu conhecimento ali formado, eu quero construir também o meu conhecimento, eu não sou apenas uma pessoa que joga só informações, né? Informação é diferente de conhecimento. E o TCC é uma oportunidade ímpar para mostrar justamente essa construção do conhecimento. Nós temos agora alguns slides com exemplos de citação, né? A referência aparece, a citação curta, né, que ela não vai sair do meio do texto, você está ali escrevendo, opa, determinado autor disse isso, eu vou embasar aqui o meu pensamento, vou transliterar. Se eu falar com as minhas palavras o que o autor disse, mas tem o mesmo sentido, isso é uma paráfrase. Se eu não modificar em nada, ele vai ser uma citação curta, né? Se está dentro do texto até 3 linhas, é uma citação curta. Então, a referência aparece no final da citação, o que mostra que o trecho se encaixou perfeitamente no texto, sem que houvesse a necessidade de um elemento coesivo. Nesse caso, ficam entre parênteses o último sobrenome do autor, como vocês podem ver aqui, né? Entre parênteses está lá, em caixa alta, o nome de Azevedo, o ano da publicação, que foi 2004, e a página de onde foi retirado, né? O resultado de uma pesquisa depende da adequada escolha do assunto, o tema, o objeto, o problema a ser investigado, que é o que o Azevedo quer dizer. E aí, dentro desse parágrafo que você construiu, você está ali dando credibilidade ao que o Azevedo está dizendo, né? Ou, ao mesmo tempo, pedindo, ei, Azevedo, me dê credibilidade ao que eu estou dizendo, porque as suas palavras irão reforçar o meu pensamento. Outra característica é a citação longa, quando se passa de 4 linhas, né? Nós temos aí o exemplo do Santos, né? Página 1231. Nesse caso, a referência ao autor foi feita antes, dessa forma, o último sobrenome vem fora do parênteses, e dentro dele vai o ano da publicação, onde foi extraído, e também a página, né? Além do ano da publicação, a página 31. E aqui, você terminou ali seu parágrafo, aí você vai dar embasamento, segundo Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, ou segundo Aristóteles, abre parênteses, coloca o ano do livro, coloca a página, e aí vai fazer a sua citação longa, né? A partir de 4 linhas, tem aquele recuo de 4 centímetros, a letra é menor, né? A ABNT diz 10 ou 11, e aí acho que a instituição diz 11, né? Mas aí sempre varia de 10 a 11. O importante é que se você usou uma citação numa letra
num tamanho de letra 10, então continue todo o seu texto em 10. Se começou em 11, todo o seu texto tem que ficar em 11. Né? E cuidado também para, durante o decorrer do seu texto, não ficarem mudando de letra. Né? Times New Roman, então vamos seguir do início ao final. Times New Roman, 12 e o espaçamento 1,5. Temos aqui também outra citação, né, o exemplo de citação direta longa. Lá no primeiro modelo, nós vimos que o autor foi colocado no início do texto. Então, quando vocês também usarem no seu TCC essa questão de, segundo Santos, tal, então, todo o seu texto você vai usar nesse critério aqui. Segundo o autor tal, o ano e a página. Se você usar lá no final, como está aqui, encaixar o ano e a página, também siga a mesma diretriz. Né? Então, trata-se de uma citação direta longa, que já tem mais de 3 linhas e está exatamente como o autor escreveu. Né? Ipsis litere, do jeito que está lá no livro, você está no livro, no artigo, no site da internet, você está transliterando aquilo que ele escreveu. Então, nesse caso, é preciso separar a citação do texto com o espaço de 1,5 centímetro, o recuo 4 da margem esquerda. Além disso, a fonte é diferenciada, o tamanho é 10, com espaço simples entre as entrelinhas. E aí tem um exemplo, né? Eu não fiz o recuo no slide, mas aí passou de 4 linhas, o Santos está dizendo, a pesquisa em sua evolução através da história passou por diversas fases, havendo época na antiguidade que ficou dissociada de qualquer atividade profissional, caracterizando como estudo puramente teórico. Dessa maneira, a percepção sobre a pesquisa se faz necessária para atingirmos a excelência no trabalho acadêmico. Santos, 2012, página 193. Então, 1,5 de um parágrafo para o outro, e aí você vai fazer aquele recuo 4, o tamanho de letra já vai mudar totalmente, ele vai ficar bem destacado, bem evidenciado lá na sua monografia. E um outro exemplo, que eu não encontrei nos textos de vocês... Oi, pode falar. Desculpa estar atrapalhando. Sim. É porque eu queria saber se tem como o senhor disponibilizar esse slide para a gente lá no grupo. Sim, lá no grupo eu vou colocar. No final, tanto coloco a aula, né, gravada, como o slide, sim. E o slide também do primeiro encontro. Posso sim. Ótimo, que bom, porque aqui está bem explicado e a gente pode recorrer a ele no momento que surgir alguma dúvida. Uhum. Tudo bem. E aí nós temos, para finalizar a questão das citações, que eu não encontrei no primeiro capítulo ainda, mas vocês podem utilizar desse recurso, mas ao mesmo tempo que eu falo da citação de citação, os acadêmicos dizem que a partir de especialização, mestrado, doutorado, não usem a citação de citação, porque é um ponto frágil. Você já está citando um autor que foi citado por outro autor, aí fica muito longe. Você só vai utilizar a citação de citação se você não encontrar realmente o livro que foi escrito essa citação. Então, é um recurso que é até interessante a gente usar, mas usar com cuidado. Na graduação pode-se usar, mas quando vocês passarem para outras etapas formativas, não utilize de forma alguma, que é um dos primeiros critérios, né, que os avaliadores, a banca, sempre vai puxar a orelha. Olha, por que você usou a citação da citação? Será que você não poderia achar esse livro, né? E aí nós temos aqui a definição, né, uma transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve o acesso ao original, né? Você está lendo ali o texto, achou o autor citando outro autor, e aí você está usando um autor dentro de outro autor. Então, a citação segue as mesmas normas das demais formas, porém deve utilizar-se a expressão apud, né, que significa citado por, né, o autor X citado por fulano de tal, e aí nós usamos essa expressão. E aqui tem um exemplo, né, lá nas referências, você vai colocar, né, conforme Hayek, né, 1993, página 23, apud, e aí você vai dar continuidade. O comportamento não é dirigido para metas e é interpretado em função delas. Então, ao mesmo tempo que eu apresento a citação de citação, a gente tem essa fragilidade, né, tomar muito cuidado com essas, se torna o texto um pouco frágil, né? E aí a gente também pode incorrer o erro, né, de encontrar uma citação dentro de outra citação, e se o autor não for de credibilidade, né, vai que ele citou errado
aquela citação. Então, por isso, tomar muito cuidado com a citação de citação. E, para finalizarmos, nós temos a grande pergunta: por que a gente deve referenciar um texto? Por que eu não posso escrever da minha cabeça, só das minhas leituras, das aulas de filosofia que eu já tive todo o curso? Será que ninguém vai confiar na minha palavra, né? Qual a necessidade de referenciar um texto? Então, primeiro, referenciar publicações de outros autores que se consultou é fundamental, porque, ao mesmo tempo, você está se engajando, está criando espaços de amizade intelectiva com esses autores, e isso te dá até um respaldo acadêmico. Poxa, olha, o aluno de graduação, ele conhece o autor tal, o comentador tal, ele tem uma base de conteúdo. E, ao mesmo tempo que você está fundamentando o seu texto, você também está dando mais credibilidade para o seu leitor, né? Lembrando que nós estamos preocupados, claro, com a banca, né, que vai ali avaliar o seu TCC, mas o nosso olhar também é para o futuro, é para perceber o nosso caminhar na filosofia, né, nas próximas produções que vocês irão produzir. E aí nós temos, pelo avanço da internet, das mídias digitais, também uma abertura muito grande de caminhos aqui para mestrados em filosofia, né, para as pós-graduações, quer seja a especialização, quer seja o lato sensu, que é a especialização, quer seja o estrito sensu, né, que é o mestrado, o doutorado e por aí vai. Elas devem ser colocadas no final do documento para a informação adicional dos leitores. Então, se você está preocupado com o leitor, você vai fazer as referências no final do texto, porque, quem sabe, um leitor seja um pesquisador que gostou muito do seu tema, gostou muito do seu título. Rapaz, que interessante esse comentador que ele citou bem, que deixei lá nas referências, e saber o nome desse livro, porque eu quero comprar esse livro também. Então, você está ajudando até os próximos leitores do seu trabalho a se alargar ali no conteúdo, né? E é importante ressaltar que toda a fonte citada no texto deve obrigatoriamente constar nas referências finais. A partir desse terceiro tópico, eu peço que, a partir do segundo capítulo, vocês não me mandem mais os elementos pré-textuais, capa, me mandem apenas o segundo capítulo e as referências. As referências tanto do primeiro capítulo como do segundo. Quando vocês forem construindo o segundo capítulo, já vão montando essa página de referências, porque aí eu vou averiguando, às vezes a gente esquece de citar o autor e colocar a referência, ou às vezes a gente coloca a referência e esqueceu de colocar no texto. Então, isso é muito importante. Cuidado para não esquecerem de citar as referências tanto no final, né, e também no corpo do texto. Às vezes você vai lá para a página de referência, opa, Gabriel Chalita, deixa eu ver aqui qual foi a página de referência para a construção desse livro. Aí, opa, tem o Bandeira, o Camões, tem o Agostinho, né, como vocês podem ver, ó, as referências. Até nos livros vocês podem procurar como é que é feita a bibliografia, né? Como é que é feita as referências. E os autores têm, por necessidade, citar, porque um bom leitor, ele vai procurar, rapaz, opa, ele falou aqui sobre Albert Camus, O Homem Revoltado. Esse livro é muito interessante, eu vou procurar agora sobre o Camus, né, que é um filósofo existencialista. Falei sobre o Camões, então é uma oportunidade de abrir portas, abrir janelas, e ao mesmo tempo de evitar o plágio, porque também se você citou a referência, não colocou nem o nome do autor, nem o ano, nem a página, e nem citou nas referências, aí também é caracterizado como plágio. Mas se você fez o recuo e mudou a letra, claro que a gente vai entender que não foi necessariamente um plágio porque você quis plagiar, mas está faltando elementos, né? Então, muito cuidado com essa questão das referências, né? Sempre estejam atentos aos bons comentadores que vocês colocarem e já fazendo as referências. De início, vai causar estranhamento, mas você já tem a prática do TCC1, né? De como fazer referências de um autor, de dois autores, de artigos da internet. Eu até postei hoje à tarde, né, aquele gráfico ali, aquele pôster sobre a questão das referências, e ali ajuda muito. Então, até na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão de citar um autor, citar dois autores, 3 ou mais autores, quando o autor de um livro é um organizador, né, o organizador do livro composto por vários artigos, de um texto da internet, de um site, de um blog,
Mas lembrando que a nossa produção é acadêmica, então nem todos os blogs, nem todos os sites, eles são de extrema confiança, né? Por exemplo, citar a Wikipédia é um erro. Cuidado, porque a Wikipédia, qualquer pessoa, após essa aula, entrou ali na Wikipédia, nós podemos, qualquer um, mudar as informações. Então, nem sempre as informações ali, elas são corretas, né? Então, devemos procurar os sites o Google Acadêmico, que vai direcionar para as principais pesquisas sobre o tema que vocês já estão fazendo, os sites das grandes universidades, que aí ajuda muito também na busca por novas referências do texto de vocês, né, da exploração do tema de vocês. E aí nós temos, para finalizar, algumas imagens, né, para refletir a angústia daquele que está produzindo o TCC, terminar o TCC, bate o desespero, né? Não se angustiem, não se desesperem, mas saibamos utilizar o nosso tempo. Ah, professor, mas o tempo está muito curto, então vamos lutar com as possibilidades, né? A gente tem esse tempo, então vamos nos dedicar. Quanto tempo estamos nos dedicando por dia? Quantas horas por dia na obra daquele filósofo, nos comentadores, na escrita, né? Tem gente que escreve mesmo no caderno, opa, eu vou escrever aqui, depois eu vou digitar com mais tranquilidade, outros já passam direto para o computador, cada um tem o seu método, cada um tem a sua metodologia, mas a principal, importante que a gente não entre em desespero, né? Ah, não vou conseguir, opa, pera lá, vamos conseguir sim, né? Todos nós somos capazes de produzir excelentes trabalhos de conclusão de curso. E a outra charge, né, às vezes alguém pode se perguntar, professor, mas o senhor está falando os elementos elementares principais do TCC, mas são muito importantes. Lá tem um professor, né, pensa que todos os alunos já sabem de tudo sobre o TCC, e aí ele vai lá e diz, todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Aí um aluno vai e pergunta, professor, o que é um TCC? Então, a gente tem que começar, né, sendo bem cartesiano, do mais simples ao mais complexo, né? O Descartes, ele ensina muito bem nas regras da direção do espírito, como agirmos de forma metódica, né? Das coisas mais simples para as mais complexas, de fazermos sempre revisões, de buscarmos um conhecimento seguro, né? E, na verdade, o Descartes ele é muito atual nos dias de hoje, porque ele ajuda na disciplina, no método, na organização dos estudos, na organização da nossa vida cotidiana. E assim eu encerro a apresentação justamente com essa charge, né, que eu achei muito interessante, porque às vezes questões que parecem ser básicas, elas devem ser trabalhadas, repetidas várias vezes, e com a prática, com a nossa construção dos capítulos, do TCC, é que a gente vai justamente aprendendo, né? Aprendendo a fazendo o TCC, questionando, indagando, e percebendo que a construção é algo árduo, mas é algo prazeroso, né? Porque ali é um fruto seu, é você que está construindo esse tema, uma reflexão filosófica sobre o tema que vocês escolheram. E assim nós terminamos a exposição de hoje, né, com as referências, né, e é interessante que toda exposição que vocês fizerem, usem referências, né, porque ali você está embasando a sua argumentação. Orientações e dicas práticas para os trabalhos acadêmicos, da Gisele Rossio, explicações científicas, os fundamentos da metodologia científica, e esses dois livros eu nem coloquei nas referências, o Humberto Eco, mas fica a indicação, ele é um livro mais denso de leitura, mas muito interessante, porque ele vai de forma bem minuciosa, bem crítica, e até ele é engraçado, porque ele faz umas críticas assim com ironia, né, a trabalhos científicos. Vocês sabem que o Humberto Eco, né, é o autor daquele livro O Nome da Rosa, que virou filme, né? Então ele é um intelectual de mão cheia, e ele escreve justamente esse livro, como se faz uma tese. E esse livro vai dando passo a passo justamente como construir, né, o tema, o TCC, a tese de doutorado, a dissertação do mestrado, ele parte por todas essas investigações. E também esses autores, né, a Gisele Rossio, que foi citada aí na primeira citação, das referências, que aí eu estou utilizando mais por esse livro mesmo aqui, sobre a questão das referências, né, sobre as orientações e dicas práticas para os trabalhos acadêmicos.
Então é isso, né, nosso encontro expositivo da aula de hoje, eu finalizo justamente com esse slide, e aí nós passamos agora para o nosso segundo momento, que é o momento das nossas indagações aí, né, sobre o que foi exposto e também sobre a produção do TCC. Deixa eu só aqui encontrar o local para a gravação. Aí, se vocês tiverem perguntas, já podem